Olá, tudo bom, Marcelo? Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Tudo bom, e você? Joia. Bom, hoje estamos então iniciando a segunda live da nossa Comissão da Advocacia Criminal de Sorocaba. Muito obrigado, doutor, por atender esse convite do nosso presidente da subseção, doutor Márcio Leme. Sem dúvida, um nome que atrai bastante público para a nossa live, o seu vasto currículo, tanto acadêmico quanto atuante como advogado. Eu não vou ficar com muitos formalismos aqui, doutor. A gente está fazendo sempre as lives num formato um pouco mais informal, mais light. Então, eu vou pedir para que o senhor se apresente, passe um pouco do seu currículo, e aí depois a gente já pode passar a tratar do tema, né, que é a prisão e a Covid-19 e a tal recomendação 62 também, que tanto aflige aí os advogados. Tá certo. Bom, eu agradeço aos colegas, às advogadas e aos advogados da OAB de Sorocaba, a sua direção. Agradeço ao Marcelo por estar aqui intermediando essa nossa live. Para mim é um prazer falar com vocês. Meu nome é Gustavo Badaró, eu sou professor titular de processo penal aqui da USP, nos cursos de graduação e pós-graduação. Sou advogado criminalista e nesse triênio estou como conselheiro federal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por São Paulo, que muito me honra, junto com o nosso presidente Caio e com todos os demais membros da diretoria e do conselho. O tema que nós vamos falar hoje, estou aqui muito mais trocando minhas experiências com os colegas que nos assistem, os colegas advogados, é um tema que aflige a todos, né? E testa os limites de até onde nós estamos dispostos realmente a levar as garantias processuais, as garantias constitucionais, mas também o direito à saúde assegurado penitenciário. Vamos pensar nos presos que estão em situação de prisão preventiva, mas também nos presos que estão cumprindo pena, basicamente pena em regime fechado, em regime semiaberto. Praticamente não temos casas do albergado entre nós. O Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação número 62, né, instando os juízes nas mais diversas áreas, né, não só no âmbito penal propriamente dito, mas isto vale também para os juízes nos casos de medidas socioeducativas de internação de adolescentes. Isto vale para os juízes nos casos de medidas de prisão para garantia do pagamento de pensão alimentícia que não foi pago. Vale no caso processual penal tanto para as prisões cautelares quanto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Houve uma grande preocupação com o risco de alastramento da Covid-19 pela facilidade de transmissão do coronavírus nos estabelecimentos penitenciários. Esse risco, né, infelizmente, nós estamos vendo agora, na realidade, que esse risco já se transformou numa triste realidade. O que há 15 ou 20 dias era um risco, nós estamos vendo que o percentual de presos e a contaminação por coronavírus dos presos por 100 mil é maior do que as pessoas que estão fora dos estabelecimentos penitenciários em geral. Já há mortes no sistema, né? No começo houve uma manifestação do então ministro da Justiça, hoje não mais, no sentido de que se a ordem é fique em casa, que a casa de quem está preso é o estabelecimento penitenciário, então isso significava que ficando nos estabelecimentos penitenciários, suspendendo as visitas, sem visitas temporárias, que isso eliminaria o risco de contaminação. Né? Era uma postura tão equivocada quanto a do pacote anticrime, de imaginar que aumentando as penas e tornando mais rigorosos os regimes de cumprimento de pena se vai combater o crime. E desde aquela época já se alertava sobre esse problema, porque dados que estão disponíveis no Infopen, às vezes não do último ano, mas de anos anteriores, mas que dá para a gente projetar uma situação, indica, por exemplo, que hoje, só para ficarmos nos casos de tuberculose e AIDS,
que são casos de comorbidades que aumentam muito o nível de morte. Nós estamos falando aí de cerca de 8 mil presos com AIDS ou 8 mil presos com tuberculose. Pode, a princípio, parecer pouco, por exemplo, se nós pensarmos que hoje nós temos uma população carcerária aí de 800 mil presos. Né? Então, nós estamos falando 1%, mais ou menos. Mas é importante lembrar que o risco de uma pessoa que está... Ou risco não. O percentual de pessoas contaminadas com AIDS dentro do sistema penitenciário, comparado com as pessoas que estão fora, no sistema penitenciário esse risco é 138 vezes maior. Se nós compararmos o percentual de presos com tuberculose com o percentual da população fora da prisão, o percentual dentro do sistema penitenciário é 28 vezes maior no caso de tuberculose em relação a quem está fora. Só para que nós fiquemos nesses dados. A possível solução que foi imaginada de conter as saídas temporárias dos presos e conter as visitas dos parentes dos presos ao estabelecimento penitenciário como algo que poderia eliminar esse risco, também é algo de uma ineficácia evidente. Até porque nós temos hoje mais de 100 mil agentes penitenciários em sentido amplo, como funcionários que atuam no sistema penitenciário brasileiro, entre estadual e federal. E é óbvio que não há como suspender o contato diário dessas pessoas que trabalham nos presídios com os presos. Então, por dia, além do presídio ser um enorme foco de proliferação da doença, porque basta que um se contamine, essas medidas que nós estamos vendo, como manter 1 metro de distância, usar máscara, lavar as mãos com água e sabonete, passar álcool gel, isso é absolutamente inimaginável. Nem a Alice no País das Maravilhas é capaz de acreditar que isso é possível no sistema prisional. Então, a contaminação lá, quando chegar, vai se alastrar de forma brutal pela superpopulação, pela ausência de condição de isolamento, pela situação precária das próprias instalações, pelas condições de insalubridade dos próprios ambientes prisionais. E isso nós vimos que se tornou uma realidade. E nós vamos ter os agentes penitenciários indo e voltando para dentro do presídio e levando essa contaminação para fora. Eu falo isso porque há uma parcela da população que parece que considera que quem é condenado ou que quem está preso tem ainda uma pena de perda da dignidade humana e não uma pena privativa de liberdade. Né? Como se essa pessoa se tornasse um inumano, alguém que não merece a menor consideração. Mas para esses que assim os pensam, infelizmente, hoje na nossa sociedade nós temos essas pessoas, ainda que por egoísmo, deveriam ver que essas soluções não são adequadas. Porque ainda que eles proponham o isolamento, essas pessoas terão contato com agentes penitenciários que voltarão com contato para a sociedade. E se essas pessoas que se consideram homens de bem, e eu presumo que o de bem seja ser cumpridor da lei, né? A lei de execução penal estabelece que o preso mantém todos os outros direitos não afetados pela condenação. Entre eles o direito à vida e o direito à saúde, que é dever do Estado que privou o preso da liberdade assegurar a esses presos. As condições de saúde que nós temos nos estabelecimentos penitenciários são péssimas. O número que nós temos, eu fiz uma pesquisa de acordo com o Infopem, né? 81% dos estabelecimentos penitenciários não tem sala de lavagem e descontaminação. Né? O sistema tem 676 clínicos, dos quais 37 são médicos ginecologistas e 238 são médicos psiquiátricos. A condição do sistema de atendimento é absolutamente insatisfatória. Sem contar, e temo que isso ocorra no futuro, se nós tivermos um problema de superlotação de UTIs e esses presos não têm condições de serem atendidos no sistema e forem levados para o sistema tradicional, imagine o que essas pessoas que acham que eles devem morrer nos presídios imaginarão que deverá ser o critério da... Esperemos que não cheguemos até lá, mas que em muitos países ocorreu da escolha dramática. O médico tem um respirador e tem 2 pessoas para colocar nesse respirador.
Ao que parece, para essas pessoas vai ser uma institucionalização da pena de morte entre nós. E devemos atentar para o fato de que, embora nós tenhamos 800 mil presos, hoje 31% desses presos são presos provisórios. Portanto, pessoas que ainda são presumidas inocentes em relação a qual sequer há certeza da prática delitiva. Nós podemos discutir, bom, mas a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado, a maior ou menor número de reforma de penas entre os presos com recurso especial, extraordinário, mas, enfim, para o sistema, eles são tão inocentes quanto eu, quanto a você, quanto as pessoas livres que estão nos assistindo. Então, a escolha errada nesse caso pode ser de uma irreversibilidade absoluta. Nós podemos estar condenando à morte alguém que seja inocente. Então, alguns falam, bom, mas então qual é a solução? A solução é soltar todo mundo? Ninguém defende uma soltura generalizada, mas há diversos países que têm trabalhado com critérios não só de colocação em prisão domiciliar, como também de comutações de penas e até de perdão de penas. Eu dou 2 exemplos, e para quem quiser anotar, falo até devagar. Portugal, por exemplo, no dia 10 de abril, editou a lei número 9 do ano de 2020. Esta lei portuguesa, e vejam que Portugal é um dos países que está tendo o melhor desempenho na Europa do combate ao Covid-19. Essa lei prevê perdão parcial de penas de prisão, regime especial de indulto de penas de prisão, regime extraordinário de licença de saída administrativa, nossa saída temporária dos presos, e antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional. Com, por exemplo, o perdão das penas de todas as pessoas que têm um período de pena remanescente inferior a 2 anos. Com comutação de penas de pessoas que têm penas que já cumpriram mais da metade, são maiores de 55 anos para mulher e de 65 anos para homens, e falta 2 anos para cumprir essas penas. Então, uma série de medidas para evitar isso, para que não falemos só da Europa. Um outro dado aqui, estou consultando aqui no computador para a memória não me trair. O Chile também editou uma lei que liberou 1.700 pessoas. No dia 17 de abril, a Lei 21.228 concedeu indulto geral e comutativo às pessoas por razão da enfermidade. Concedeu indulto a todas as pessoas presas com mais de 75 anos de idade. Concedeu indulto às pessoas que cumpriram mais da metade da condenação e o saldo a cumprir seja inferior a 3 anos, se forem mulheres com mais de 55 anos, ou homens que tenham mais de 60 anos de idade. Estabeleceu regime, nesses casos, uma comutação para regime de prisão domiciliar pelo tempo restante de pena. Então, diversos países têm se movimentado nesse sentido. A recomendação do CNJ, ao meu ver, ela foi até onde o CNJ poderia ir, nessa linha, estabelecendo uma forte recomendação para que não haja novos encarceramentos, e no caso das prisões temporárias, das prisões cautelares, preventivas ou temporárias, recomendando aos juízes que façam a revisão periódica, que agora foi trazida ao Código pela Lei 13.694, e nessas revisões periódicas que os juízes deem especial atenção aos casos destas doenças, destas comorbidades indicadas na resolução, estabelecendo num reforço argumentativo, a prisão, todos nós sabemos, a prisão cautelar já é a última ratio, já é a exceção do sistema. A resolução estabelece no inciso 3º do artigo 4º a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. Quer dizer, falar numa recomendação na máxima excepcionalidade é quase como dizer, olha, tem que ser o último do último recurso. Portugal, agora, por exemplo, nessa mesma lei, e depois foi editado um parecer pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, recomendando que não se decrete, ou melhor, que não se cumpra mais nenhum mandado de prisão nesse período. Porque se há uma lei que está desencarcerando, tirando as pessoas que já estão no sistema para colocarem para fora do sistema,
Porque nesse período cumprir mandados de prisão para colocar mais pessoas no sistema. Claro, sempre ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas, etc. Então, nós poderíamos trabalhar com essas situações. Ao meu ver, em relação aos presos cautelares, seria a grande maioria, talvez sempre vão sobrar regras excepcionais de casos gravíssimos, de pessoas que já são reincidentes, pessoas que já descumpriram outras prisões preventivas, mas essa não deveria ser a regra. A regra, isso deveria ser a exceção. Mesmo no sistema prisional, os presos que estão em regime aberto, desculpem, semiaberto, e que já têm condições de fazer saída temporária, já foram e retornaram aos presídios, me parece que seria bastante adequado que a prisão, neste período, fosse substituída administrativamente por prisão domiciliar. É claro, alguns vão falar, mas e um deles que fugiu, e o traficante lá do sul que rompeu a tornozeleira? Isso vai acontecer. Mas nós podemos responder, e os que morreram já em Bangu? E os que morreram já na Papuda? Na dúvida, nós nunca vamos conseguir eliminar o erro. Nós temos que pensar qual é o erro menos grave. Na dúvida, entre morrer alguém que não devia e fugir alguém que não devia, eu ficaria com a minha consciência tranquila. Se eu soltasse alguém que depois eu constatasse que não devia, mas evitei que uma pessoa que devia fosse morta pela doença, do que o contrário. Agora, o CNJ foi até onde podia estabelecer nessa recomendação. O que tem acontecido e o que pode ser feito, né? Infelizmente, muitos tribunais têm sido, e muitos juízes em primeiro grau, têm sido refratários em aplicar esta recomendação, com argumentos do tipo, a prisão é necessária, por isso deixo de aplicar a recomendação. Essa linha de argumentação é absolutamente equivocada. É claro, se não fosse necessário, não se decretaria a prisão preventiva, se decretaria uma outra medida cautelar alternativa à prisão. Então, se ela foi decretada, é porque ela é necessária. O que a recomendação do CNJ está dizendo? Embora necessária, revise a necessidade da sua manutenção ante esta situação excepcional da pandemia. E, em especial, nos casos de pessoas que têm as doenças elencadas na recomendação, que são casos de comorbidade, e também nos estabelecimentos que estão com a sua capacidade superlotada. Mas, infelizmente, isso não tem encontrado grande eco no poder judiciário. Não, pelo contrário, tivemos até desembargador dizendo que só os astronautas lá, os 3 que estão na estação espacial, é que estão imunes à contaminação. Que teve, até onde eu acompanhei, instaurado depois um procedimento no CNJ. Né? No mínimo, de uma falta de empatia, ao meu ver, brutal essa situação. Mas o que cabe a nós fazermos como advogados, né? Postularmos isso perante os juízes de primeiro grau. Se a ordem for negada, se o pedido for negado, entrarmos com habeas corpus no tribunal. Se os tribunais locais, Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal negarem a ordem, entrarmos com habeas corpus nos tribunais superiores. Nesse ponto, eu gostaria de trazer à consideração alguns aspectos. Vejam, hoje nós temos quase que uma ojeriza ao tráfico de drogas. Né? O tráfico de drogas é o responsável por um número elevado de prisões. Na grande maioria de prisões preventivas, é raro a concessão de medida alternativa. E o tráfico de drogas também leva, em muitos casos, né, à condenação e são os presos de regime fechado. Que verdade seja dita, são condenados por tráfico porque são das classes econômicas menos favorecidas. Porque o mesmo jovem, se for apanhado com a mesma quantidade de droga, com 2 ou 3 amigos no carro, num bairro chique de São Paulo, do Rio de Janeiro, com seu carro importado, é usuário. E os 2 ou 3 adolescentes, num bairro pobre, andando de chinela havaiana sem camisa de bicicleta, ou num carro, se for pego na mesmíssima condição, é traficante. O Instituto Sou da Paz fez uma pesquisa aqui em São Paulo, muito interessante. O dado que eu consegui é de 2011, 2012, se eu não estiver equivocado. Isso. Mas que podem ser extrapolados sobre prisões provisórias e lei de drogas aqui em relação à cidade de São Paulo. Não creio que esteja muito diferente hoje em dia.
E qual foi a constatação que esse estudo chegou? E em relação à espécie da droga e quantidade, o peso que foi medido foi da maconha, que era a droga encontrada em maior quantidade. Então, nós falamos, nós temos muitos traficantes presos e o traficante é perigoso. A audiência de custódia já serviu para eliminar um pouco isso daí, né? Antigamente você falava, o fulano está... O juiz recebia uma comunicação em papel do auto de prisão em flagrante, via lá artigo 33, automaticamente convertia em prisão preventiva, porque o tráfico é um crime gravíssimo, etc. Nas audiências de custódia começou a chegar lá de carne e osso, né? Infelizmente, muitas mais vezes osso do que carne, esses zumbis das drogas, que muitas vezes vende a droga para conseguir obter a droga que vai usar no seu dia a dia, uma pessoa que merece muito mais a nossa misericórdia, a nossa comiseração do que o nosso desejo de vê-lo preso, é muito mais uma vítima do que um criminoso. Mas mesmo fora daí, quando nós falamos em tráfico de drogas, ou com os juízes, talvez, ou quando se pede a revogação de uma prisão por tráfico de drogas, de certo, se imagina aquele grupo de traficantes no morro, com metralhadoras, dando tiro para cima. Qual foi o resultado que essa pesquisa mostrou? Indagadas as pessoas que foram presos, 94% responderam a que não pertence a nenhuma organização criminosa. Bom, você poderia dizer, mas isso é claro, é uma autodeclaração. Só que 97% foi preso sem arma de fogo. Então, a afirmação de que 94% não pertence a organização criminosa não é tão pouco crível. 57% desses presos, além de a grande maioria não portar arma, eram presos primários. Portanto, não eram reincidentes no tráfico de drogas. E a quantidade de drogas que foi encontrada com eles, na média, daria 66 gramas de maconha. Então, qual a conclusão disso? Nós temos que combater o tráfico é um crime grave, temos que combater o tráfico com prisão. Então, nós temos hoje um grande contingente de presos no regime fechado. Digo isso porque quando se fala que no regime aberto você deveria substituir por uma prisão domiciliar ou alguma coisa do gênero, há uma aceitação mais fácil, porque os crimes que permitem o começo do cumprimento de pena em regime aberto, ou as pessoas que já estão em regime aberto, são pessoas que ou cometeram crimes menos graves, ou mesmo as que cometeram crimes mais graves, que têm um bom comportamento, que já progrediram de regime, etc. Mas vamos pensar em 30%, 35% dos presos do regime fechado são presos por tráfico de drogas. Dessa grande maioria, quem está preso é o pequeno traficante primário. Então, essa aversão aos números... Bom, mas e os presos em regime fechado? Mesmo em relação aos regimes fechados, há uma grande parcela de presos que não são esses presos de alta periculosidade, o preso do crime violento, o preso que matou alguém à mão armada e assim por diante. Obviamente que ninguém vai pensar, e aí é preciso fazer alguma ponderação entre direito à saúde de um lado, segurança pública do outro, simplesmente abramos as portas de todos os presídios, cadeias e tudo e coloquem todos na rua. Ninguém está defendendo isso, obviamente. Nós temos que fazer um balanceamento, né? E em inúmeras situações o direito à saúde, me parece claramente, e o direito à vida devem prevalecer. Isso, como você lembrou, até de um desembargador que disse que, tirando os 3 astronautas que estão na estação espacial, todo mundo que está no planeta Terra está sujeito ao risco da doença, etc. Esse tipo de situação, infelizmente, tem levado a que uma série dessas prisões sejam negadas. Mas vejam, e aqui eu gostaria de falar um pouco também sobre a utilização dos habeas corpus coletivos. Tem sido impetrado alguns habeas corpus coletivos como uma tentativa de resolver esse problema. E não tem funcionado. Mas aqui me parece que nós não tivemos muitas concessões de ordem, tivemos uma concessão de ordem para a relação às prisões de dívidas alimentares, mas não tem funcionado porque, lamentavelmente, o habeas corpus não é um mecanismo destinado à tutela coletiva. Muitos falam, mas no processo civil tinha um mandado de segurança individual, depois eles criaram o mandado de segurança coletivo. Ainda assim, vejamos, logo depois, em 2009, veio a lei do mandado de segurança, que tratou do mandado de segurança coletivo, previsto na Constituição. Antes, aplicava-se a lei antiga do mandado de segurança
mas com o subsistema do Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, que traziam uma disciplina específica para os problemas mais cruciais dessas ações de tutela coletiva, que são os problemas de litispendência, de coisa julgada, extensão da coisa julgada, litispendência com outros processos coletivos ou com processos individuais, no caso de direitos individuais homogêneos. Está se tentando utilizar o habeas corpus coletivo para algo que ele não foi destinado. E muitas vezes os habeas corpus coletivos têm sido pedidos para uma generalidade de pessoas em condições muito diversas. E o que justifica a tutela coletiva, que o professor Kazuo Watanabe chamava de uma molecularização da tutela, dela deixar de ser atomística, é uma base substancial de homogeneidade nos direitos daquelas pessoas. Em especial nos direitos homogêneos, individuais homogêneos, que me parece que é onde o mandado de segurança possa, o habeas corpus coletivo possa ter utilidade. Porque pelas definições do Código de Defesa do Consumidor, os direitos difusos e coletivos são direitos de natureza, né, transindividuais e indivisíveis. A liberdade de ir e vir é, por natureza, um direito individual. E a liberdade de cada um, ou os atos constritivos da liberdade, são diferentes. Então, só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, vamos ver o que aconteceu, e para não parecer que eu estou falando aqui elucubrando. Todos nós sabemos que o Supremo, em 2018, concedeu um habeas corpus coletivo. O primeiro, o Supremo até então não admitia habeas corpus coletivo. E não admitia porque o Código de Processo Penal exige que o paciente seja individualizado. A linha A do parágrafo 1º do artigo 654 do Código de Processo Penal diz que a petição do habeas corpus deverá conter a qualificação do paciente. O paciente é pessoa certa e determinada. Claro que eu posso ter cumulação de pacientes. Todos nós já tivemos, certamente, um caso de uma prisão preventiva decretada sem fundamentação para 4 réus. Nós vamos entrar com 4 habeas corpus. Nós podemos entrar com habeas corpus para os 4 pacientes, mas são pacientes individualizados, apenas uma cumulação em relação a quem são os pacientes. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal concede um habeas corpus coletivo e vejam, para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, mães de criança e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º do EC, da Convenção de Direitos de Pessoas com Deficientes, relacionadas nesse processo pelo DPEM e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuando os casos de crime, aí vem as exceções, excetuando o caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendo a ordem de ofício às demais mulheres presas, gestantes, puérperas, mães de crianças com pessoas com deficiência, bem assim as adolescentes sujeitas às medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras acima enunciados, observadas as diretrizes da excepcionalidade da prisão. Ou seja, é um universo tão grande e na própria tutela dos direitos individuais homogêneos, que é onde o habeas corpus pode servir, eu tenho uma etapa depois, que é a chamada liquidação. Ela não é uma mera liquidação no sentido cível de liquidar o valor, porque o título é ilíquido. A condenação ela é sempre genérica no caso de lesão aos direitos individuais homogêneos. Ela fixa só o ante beatur. Mas, além do quanto, eu tenho que fixar, para quem gosta de expressões latinas, o cui debeatur, quem é devido. A pessoa tem que demonstrar que ela se enquadra naquela categoria. Por quê? E quando eu tenho um grande número de pessoas na ordem de habeas corpus coletiva e um grande número de exceções, o habeas corpus passa a exigir um processo de execução, que é absolutamente inviável no habeas corpus. Imagina um juiz concedendo um habeas corpus e diga, juiz, libere o fulano. Juiz, eu determino a progressão do fulano de regime tal, fechado para o semiaberto. Juiz, tranco a ação penal. E o juiz falando, não, mas agora deixa eu ver aqui as exceções, se o cara que ele trancou é primário, tem antecedentes, é grave, daí eu vou ver se eu vou cumprir o habeas corpus ou não. Um habeas corpus coletivo nessa circunstância leva a isso. E tanto leva que o que acabou acontecendo? Essas mulheres que obtiveram esse habeas corpus coletivo, né, uma a uma,
teve que fazer o seu pedido para o juiz da execução, teve que fazer o seu pedido para o juiz do processo de conhecimento, quando essa prisão era preventiva. E o que aconteceu? Um baixíssimo índice de cumprimento. Até porque, como a lei colocava, se for reincidente, eu tenho que ver a situação excepcional. Se o crime for grave, a situação é excepcional. Se for cometido contra o próprio filho, não tem direito. Há uma pesquisa num excelente livro sobre habeas corpus, que foi publicado recentemente, coordenado, deixa eu pegar até, faço a indicação aqui do livro, que realmente é uma obra excelente, Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, publicado pela editora RT. E esse habeas corpus, duas pesquisadoras analisam o caso da prisão dessas mulheres. E a informação que elas dão, veja, o livro foi lançado, o habeas corpus foi concedido no começo de 2018. O livro foi lançado no segundo semestre de 2019. Né? E os dados delas, dados concretos, porque elas coletaram esses dados, mostram um baixíssimo índice de cumprimento desse habeas corpus. E não só esse índice foi baixo, como elas próprias indicam, coisa de 5%, 6% das presas conseguiram esse benefício, como hoje, estou fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre o tema, entrei em fevereiro e março de 2020, dezenas, centenas de habeas corpus julgados pelo STJ para dizer o quê? Se aquelas pacientes mulheres têm ou não direito ao benefício do habeas corpus coletivo do Supremo Tribunal Federal. Porque o que aconteceu? A mulher foi lá, pediu para o juiz da execução, o juiz da execução falou, não, você está na situação excepcionalíssima, você não tem direito. Aí o que acontece? Começa um habeas corpus individual. Aí ela está com HC no TJ, aí o TJ não dá, aí ela entra com RHC ou com HC substitutivo no STJ. Então, nem mesmo a ideia de que um habeas corpus coletivo poderia resolver esse problema tem me parecido satisfatória. Isso porque, vamos imaginar que um habeas corpus desse fosse coletivo, fosse dado. Talvez numa situação seria mais fácil. Se eu desse um habeas corpus coletivo para dizer todos os presos acima de 60 anos podem ser liberados, sem exceção. Né? Numa hipótese dessa, seria relativamente fácil. Eu comprovava lá com a minha certidão de nascimento. Olha, tenho mais de 60 anos, tenho direito a sair. Há uma grande homogeneidade na situação das pessoas beneficiadas e uma prova documental, como exige o habeas corpus. Fora daí, é muito difícil. Nós tivemos entidades bem intencionadas que entraram com habeas corpus para todos os 800 mil presos do Brasil. Quer dizer, o que ia adiantar se essa ordem fosse concedida? Nada. Porque, quer dizer, concedo, desde que tenha doença, que a doença seja comprovada, que não seja um crime gravíssimo, que o fulano não seja reincidente. Aí eu começava um por um dos 800 mil presos. Então, a finalidade da tutela coletiva, uma delas, que é a proteção de um direito de relevância de forma molecularizada, mas também diminuir as demandas do Poder Judiciário, não são atendidas por isso. Então, digo isso não por mal, gostaria que fosse possível utilizar esse mecanismo. Eu cito um exemplo, que aí, pela homogeneidade das situações, o habeas corpus funcionou. O ministro Celso de Mello, que era contra o habeas corpus coletivo, deu votos contrários, justamente invocando a linha A do parágrafo 1º do 654, concedeu um habeas corpus coletivo, uma liminar, monocraticamente, na liminar, habeas corpus, medida cautelar no habeas corpus número 172136, daqui de São Paulo. Mas vejam por quê. Porque a liminar era para uma situação muito específica, e eram todos os presos de um determinado estabelecimento prisional. Então, há um grau de homogeneidade. A liminar foi para determinar a administração da penitenciária Tassian Menezes de Lucena, em Martinópolis, São Paulo, que adote providências que permitam assegurar de modo efetivo aos presos, tanto condenados quanto provisórios, recolhidos nos pavilhões de medida preventiva de segurança pessoal, entre parênteses, pavilhão de seguro e disciplinar, pavilhão disciplinar, o direito à saída da cela pelo período mínimo de 2 horas diárias para banho de sol. Então, aqui é uma situação extremamente homogênea. São direitos individuais, porque cada preso tem o direito à sua saída. Não é um direito como meio ambiente, tutela do consumidor. É o direito de cada preso à sua saída, mas circunscrita a um estabelecimento, aos presos que estão no pavilhão do seguro
e que estão no pavilhão disciplinar, né? Então é fácil cumprir porque a situação é idêntica. O diretor do estabelecimento recebe aquela hora e fala: esse pessoal que estava todo trancado, todo mundo que está trancado sem ter 2 horas de sol, tem que dar 2 horas de sol para ele. Essa é uma medida efetiva. Não tem salvo, se perigoso, se comprovado, com atestado médico, que o filho é isso, que o filho é aquilo. Então, o que nós temos que fazer, lamentavelmente, vamos dizer assim, um resultado não é tão promissor do que me parece, é postularmos individualmente nos casos, né? E fazermos essa demonstração. O que nós podemos fazer é instruir bem esses pedidos, principalmente naquelas situações daquelas doenças, né? Algumas são mais fáceis. Por exemplo, recentemente eu impetrei um habeas corpus junto com os meus sócios para um preso que tem problema respiratório. Ele já tinha o problema respiratório antes de ser preso, ele já se submetia a tratamentos com fisioterapeutas para recuperar a capacidade respiratória. Então, o que nós podemos é falar: olha, há uma recomendação do STJ, do CNJ, dizendo que nessa situação a prisão é excepcionalíssima. Está provado documentalmente que essa pessoa está na situação excepcionalíssima. Juntamos lá o tratamento que ele fazia, a certidão do fisioterapeuta, um atestado médico do médico que o acompanha. Agora, Einstein tem uma frase que eu gosto bastante, que Einstein dizia que triste era a nossa em que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Então, o CNJ não tem como entrar na cabeça dos juízes e mudar a maneira dos juízes pensar. Talvez o Poder Legislativo pudesse ter tomado alguma medida semelhante a Portugal, Chile e outros países que editaram normas. Mas, diante disso, o que nós temos que fazer, com um mínimo grau de efetividade, me parece, é tentarmos habeas corpus individuais, pedidos perante os juízes e habeas corpus individuais, e torcermos para que tenhamos pessoas com a mentalidade, ou pelo menos com uma sensibilidade ao outro, né? Eu tenho dito, fazendo um parênteses, já me encaminho para encerrar, para que nós tenhamos tempo para as perguntas, para os debates, que é o que é mais interessante, que muitos falam: quando vai acabar a pandemia e quando as coisas vão voltar ao normal? Eu tenho dito: nunca. A pandemia vai acabar, vai ser controlada, mas o normal, as coisas não vão voltar a ser o que eram antes. Eu acho que nós vamos ter um outro normal. O normal de outrora não vai ser mais a mesma coisa. Basta pensar que, gostemos ou não, a Ordem dos Advogados, por exemplo, sempre foi muito crítica ao uso da videoconferência no processo. É um meio que está consolidado entre nós. Universidades que não gostavam de aulas à distância, que achavam que aquilo era um argumento para matar a aula, que aquilo não era efetivo, teve que se adaptar. Então, nós teremos outros tempos. Haverá a normalidade dos novos tempos. E se desde a Revolução Francesa, como resultado do iluminismo, as garantias da Declaração de Independência dos Estados Unidos, nós tivemos um primeiro século das liberdades individuais, das garantias constitucionais perante o Estado. O século passado, em alguma medida, foi um século de uma certa busca por igualdade de direitos, uma classe que não tinha voz nem poder foi reconhecida, mas dos 3 ideais da Revolução Francesa falta o ideal da fraternidade. E acho que essa doença nos mostrou que a fraternidade, a ciência e a genética já tinham mostrado que todos nós pertencemos à mesma raça. Não existem raças diferentes entre os humanos. Portanto, nós somos irmanados todos do ponto de vista racial. E agora a epidemia está nos mostrando que realmente nós somos todos irmãos nesse mundo globalizado. Não existe mais um problema que é lá da China, um problema que é lá da Itália, um problema... Então, há problemas em escala global e que atinge a todos nós, e que a solução tem que ser uma solução global. Então, oxalá essas medidas influenciem os julgadores. E outro dia, conversando com um querido amigo, professor, um magistrado exemplar, ele brincava, mas com tom sério, num post para mim, falando o seguinte: espero que agora os meus colegas juízes entendam que prisão domiciliar é prisão, né? Hoje estamos todos, a maioria de nós, aqui no conforto dos nossos lares, com o nosso sofá, a nossa cama, a nossa televisão, a nossa internet, comendo a nossa comida, né? E já não aguentamos mais ficar em casa. E todo mundo querendo uma saidinha, né? Todo mundo querendo uma saída temporária, né? Uma saída temporária e respeitando pela consciência da importância disso. Então, é preciso também que nós tenhamos alteradas as
as mentalidades, né? E, infelizmente, nesse ponto, o preso paga com a sua liberdade, mas paga com muitos outros direitos que não deveriam ser restringidos e que essa pandemia, oxalá, façam com que nós percebamos. Eu termino com algo que me tocou muito na minha carreira como professor. Um dia eu estava dando aula sobre presunção de inocência e fui explicando as características da presunção de inocência como regra probatória em dúbio pro réu, presunção de inocência como regra de tratamento, que o acusado, ainda não condenado por sentença transitada em julgado, ele tem que ser considerado tão inocente quanto eu, quanto você, falava para os alunos quanto qualquer um de nós, dei aula normal, falei, mas aqui tem um problema, que no final das contas tem duas maneiras de entender a presunção de inocência. Né? Uma é nos livros e a outra é na carne. E na carne só vai entender quem já foi preso, ou quem teve um parente, ou quem teve uma pessoa querida presa. E acabei a aula. E aí veio uma aluna conversar comigo, contar a história do pai dela, com os olhos mareados, falando, olha, professor, é exatamente o que o senhor falou. E contou a história do pai dela, que estava preso por tráfico de drogas em outro país, explicou que tinham trocado a mala dele no aeroporto, não sei o quê. Enfim, uma situação dramática. Ela falou, é exatamente isso. Ela falou, até o meu pai ser preso, eu estava na faculdade e a presunção de inocência, para mim, era mais um inciso do artigo 5º da Constituição. Agora eu vejo como isso é importante. Então, não é um problema de lei e de que nós tenhamos mais direitos humanos. Né? Infelizmente, parece que nesse período que está faltando, não são direitos humanos, mas são humanos direitos. Né? Humanos que vejam o outro humano com compaixão, que vejam o outro como seu semelhante. Porque o processo penal não é o processo dos culpados. Se assim fosse, era facílimo. Nós não precisaríamos de prova, nós não precisaríamos de instrução, nós não precisaríamos de duplo grau. Bastaria alguém ser denunciado que ele era criminoso. A investigação criminal, o processo penal, ele atinge culpados, mas também atinge inocentes. Essa é a lógica do sistema. Né? E sendo assim, nós não podemos simplesmente, nem com os culpados, nós podemos ignorar todos os seus direitos, mas ainda mais numa situação dessa. Então, que pelo menos essa pandemia, com todos os males que ela trouxe, são inúmeros, né? Que se ela puder nos trazer algum sentimento de fraternidade a mais, e que ela possa fazer os juízes perceberem que quando eles estão julgando alguém ou a prisão de alguém, não lhes cai mal se colocar no lugar dessa outra pessoa, terá lá alguma valia tudo isso que nós estamos vivendo. Eram essas as considerações que eu tinha. Já estou aqui 44 minutos. O Instagram acho que dura 1 hora só, não é? Então agora eu quero ouvir os amigos, as perguntas, tal, do que eu falei ou do que eu deixei de fora, mas enfim, é uma situação dramática, lamentavelmente. Deixa eu ver aqui as perguntas. A única pergunta que enviaram aqui, doutor, não é exatamente do tema prisão, mas fala um pouco da pandemia, se te interessar e responder. Vamos lá, se eu souber. Foi questionado se a produção de provas em tempos de pandemia será prejudicada na realização de audiência por meio digital. Foi comentado no passado. Não, veja, eu acho que a pergunta é muito boa, posso esclarecer algumas coisas. Houve uma reação às produções de prova, audiências por videoconferência no começo. O Supremo Tribunal Federal chegou a declarar inconstitucional um conjunto de interrogatórios realizados por videoconferência, mas não por incompatibilidade constitucional, por uma ausência de disciplina legal. A disciplina legal foi trazida por meio da Lei 11.900 de 2009, em princípio só para acusados presos que precisavam ser interrogados ou acusados presos que precisavam ser ouvidos como testemunhas em outro processo. Nesse momento, está em tramitação um trabalho por uma comissão designada pelo Conselho Nacional de Justiça, da qual tenho a honra de fazer parte, que está estudando uma regulamentação mais ampla para a utilização da videoconferência. Eu mesmo tinha algum receio quanto à utilização. Alguém vai dizer, é igual? Não, nunca vai ser igual estar pessoalmente. Mas nós estamos vendo que, em muitos casos, a perda é pequena. Bom, mas você não prefere fazer uma sustentação oral pessoalmente? Prefiro. Você não prefere
despachar um memorial pessoalmente? Prefiro. Você não prefere estar lá perguntando olho no olho para a testemunha? Prefiro. Mas cada vez mais nós percebemos que é fácil fazer isso e com meios que, desde que haja uma regulamentação adequada para assegurar ampla defesa, comunicação reservada do cliente com o seu advogado, etc., nós estamos vendo que isso é bem menos complicado e bem menos diferente do contato pessoal do que nós imaginávamos antes. Eu dou um exemplo. Eu prefiro muito mais como funcionamento do sistema, que a audiência do processo penal possa funcionar como uma audiência una. E no mesmo dia que as testemunhas da terra vão ser ouvidas, eu espeço uma carta precatória para que a testemunha vá no juízo deprecado e ela seja ouvida pelo próprio juiz da audiência do processo, das partes, fazendo as perguntas por videoconferência, e eu poder ter debates, julgamentos numa audiência una, do que ter que fracionar essa audiência, esperar chegar uma carta precatória que vai vir no papel, que nós sabemos que muitas vezes as condições da própria participação são menores. O cliente que não tem dinheiro para pagar o advogado para ir, às vezes, numa comarca longínqua, do outro lado do Ministério Público, idem. Às vezes o colega que está lá não dá a menor importância para a audiência por carta precatória. Então, não é a mesma coisa, mas acho que é possível, com toda a experiência que nós estamos tendo, criar um sistema novo. O que eu acho que não é possível, nem em tempo de pandemia, e aí também é a nossa cota de sacrifício, são as audiências de custódia. As audiências de custódia têm um papel fundamental do primeiro contato do juiz com o preso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou em relação ao direito do artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o que levou o CNJ a editar as resoluções, a atual resolução, que levou agora a incorporação no artigo 310 do Código de Processo Penal da audiência de custódia. E a Corte Interamericana, por partir de uma premissa correta, que a audiência de custódia protege a liberdade física, mas também protege a integridade física e até a vida nas tristes situações de regimes autoritários latino-americanos da última metade do século passado, dos regimes militares. A prisão era utilizada não só como um meio de privação da liberdade, mas como um meio para tirar o preso, os olhos sobre o preso e permitir desaparecimentos forçados, mortes, torturas. Então, a Corte Interamericana tem um posicionamento muito forte que esse contato tem que ser pessoal. Poxa, mas o juiz vai ter um contato pessoal com o preso? Bom, vai. A recomendação mesmo diz, tomem cuidados, equipes prévias, use máscara, forneça máscara, etc. Sim. Mas o advogado vai ter que ir lá? Vai ter que ir lá. O promotor vai ter que ir lá? Vai ter que ir. Pô, mas e o risco de contaminação? O médico também tem risco de contaminação e está indo lá. O bombeiro tem risco de contaminação e está indo lá. Nessa situação, é uma situação em que o serviço da justiça pessoal é absolutamente essencial. Então, portanto, é a hora que nós também vamos ter que participar e dar nossa parte. Nesse caso, acho que sim. Mas em outras situações, não que a videoconferência vá substituir a audiência presencialmente, etc., né? É um pouco uma questão de mentalidade também. O que eu vou falar, acho que os colegas devem já ter vivido. Se tem algum amigo que não é da área de direito, liga para a gente e fala, escuta, eu recebi uma intimação aqui para eu ser testemunha. Pô, mas esse dia vai ter um jogo legal da Champions à tarde, eu tenho que ir mesmo, não dá para eu juntar um atestadinho médico lá? E se eu faltar, o que acontece comigo? Enquanto as nossas testemunhas tiverem essa visão do seu dever de depor, também é difícil fazer audiência una. Mas eu acho que a videoconferência, dentro daquilo que eu falei de uma nova normalidade, ela vai se impor em maior elastério no processo do que era hoje. Vai adiantar a gente ser contra, absolutamente contra? Não, vai ser uma briga quixotesca. O que nós temos que fazer é conter espaços de direitos fundamentais que devem ser preservados. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos Acho lá. que daí está faltando uns 10 minutos. Dá tempo. Opa, tem bastante tempo. O doutor Ricardo, que também integra a nossa comissão da advocacia criminal aqui de Sorocaba, ele está perguntando qual a melhor estratégia para superar a súmula 691 em casos de HC relacionados à Covid. Bom, eu vou dizer o que eu tenho feito, né? Eu tenho tentado superar a súmula 91, principalmente naqueles casos que eu tenho uma prova documental mais robusta, uma situação até porque há uma urgência realmente do paciente, pela doença que ele tem, pelo quadro de idade, por ser um sexagenário e assim por diante. Tenho tentado. O que eu tenho invocado são precedentes do STJ, em que o próprio STJ já tem reconhecido em até decisões monocráticas a superação da súmula 691. Né? Na verdade, a súmula 691 é uma hipocrisia, porque a súmula 691 diz que não pode. Depois o próprio Supremo começou a dizer que nos casos teratológicos e aberrantes pode. Só que o que é teratológico e o que é aberrante depende do bom humor de cada ministro. Então, né, há uma válvula de escape. Se ele achar que o caso é muito ruim, ele concede e supera a súmula. Se ele não achar que não é, ele objeta com a súmula. Mas eu tenho tentado.
como diz um amigo meu, um grande criminalista, o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Né? Hoje é eletrônico, dá para interpor. Vamos tentar superar a súmula. E o que eu tenho feito sempre é que muitas vezes esses habeas corpus também acabam sendo julgados rapidamente no mérito. Então, se não há um indeferimento liminar do habeas corpus lá, o que a gente pode fazer é sair na denegação do mérito aqui antes de ter julgado o habeas corpus lá, ainda que negada a liminar, né, pela súmula, mas não trancado o habeas corpus, aditar a inicial do habeas corpus que está lá, comunicar a denegação da ordem aqui e tentar aproveitar aquele habeas corpus que já tramita e que antes era um habeas corpus só contra a denegação de liminar, para utilizá-lo como um habeas corpus contra a denegação do mérito. Então, para isso, vale uma dica que é, nos casos em que o habeas corpus é negado seu conhecimento monocraticamente com fundamento na súmula 691, como essa denegação normalmente ela é monocrática, interpor o agravo regimental contra essa decisão monocrática do relator. Porque, às vezes, no tempo que demora para julgar o agravo regimental, julga-se o mérito do recurso aqui embaixo. E aí dá tempo de você comunicar lá o julgamento do mérito e pedir o aproveitamento do habeas corpus agora para o mérito. É o que dá para fazer para tentar ganhar algum tempo aí. Agradeço a pergunta do colega. Eu imagino que agora ele já tem um caminho a seguir aí. Se eventualmente ele não pensou nisso, creio que ajudou bem na prática profissional. Doutor, acho que temos que encerrar agora, o tempo realmente vai se extinguindo aí. Mais uma vez, muito obrigado pela colaboração aqui com a nossa subseção. Agradecer ao doutor Márcio Leme, né, o presidente aqui da 24ª subseção, que intermediou, fez o contato contigo. Comunicar também que a gente está já programando uma próxima live justamente para tratar desse tema das audiências na esfera criminal. Tem a questão também da incomunicabilidade das testemunhas, como é que fica isso, se vão se falar por celular, pelo WhatsApp, enquanto estão sendo ouvidas, né? São algumas preocupações que eu já vi alguns colegas aí comentarem também. E então também assim que a gente tiver fechado essa próxima live, a gente divulga. Se quiser deixar aí seus contatos, doutor, eventualmente redes sociais. Deixo sim, Marcelo. Bom, eu também queria agradecer ao Márcio pelo convite, agradecer calorosamente ao meu querido amigo, colega de Conselho Federal, o Gozuco, que é aí de Sorocaba. Sempre um prazer compartilhar a bancada de São Paulo com ele, com o Guilherme Patóquio. Saudar os advogados e advogados que nos ouvem. Agradecer a você, Marcelo, por intermediar esse evento. Sim, eu posso deixar deixo o meu e-mail para se alguém lembrar de alguma pergunta depois, tiver alguma dúvida, quiser tirar qualquer dúvida. Meu e-mail é meu nome, Gustavo Badaró, tudo junto, minúsculo, @usp.br, não tem o com. É Gustavo Badaró, @usp.br. E deixo o meu Instagram, que é prof.gustavo.badaró, onde eu tenho postado dicas de livros, tenho postado as lives que eu participo, alguns textos. E quem quiser seguir também no Facebook, eu tenho uma página que trata só de assuntos jurídicos, compartilho vídeos, compartilho artigos de colegas, que é Professor Gustavo Badaró. Agradeço a atenção de todos, saúdo a OAB de Sorocaba. Isso não me desincumbe de, depois da pandemia, de voltar para o encontro pessoal e abraçar os colegas pessoalmente, mas recebam já à noite meu abraço virtual. Muito obrigado a presença de todos. Obrigado, doutor. Vamos cobrar a sua visita aqui a Sorocaba. A gente vai estar com uma sede nova aí para o final do ano. É verdade. Quem sabe a gente consiga organizar alguma palestra contigo aqui presencialmente para a gente se conhecer também pessoalmente. Será uma honra. Obrigado, então, doutor. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado e boa noite a todos. Um abraço.